E aí, pessoal, tudo bem? Eu queria falar um pouquinho com vocês hoje qual foi o principal motivo que fez eu sair do Brasil e tentar refletir um pouco junto com vocês. Então, eu quero realmente que todo mundo coloque os comentários aqui embaixo e me fala se eu tô certo ou se eu tô errado, se eu tô sendo babaca. Mas vamos começar o vídeo de hoje. A primeira pergunta que todo mundo me faz quando eu decidi sair do Brasil e tal, qual era o principal motivo? O principal motivo para mim para sair do Brasil é a violência, tá? E aí você pega e fala assim, mas como assim a violência? Eu morava em Maringá, né? Maringá não é uma cidade violenta. Mas infelizmente eu ia ter que voltar a morar em São Paulo. E morar em São Paulo com a Paty, com o Arthur, para mim, era assim, totalmente fora de cogitação, porque a Paty passou a vida inteira dela morando em Maringá. Ela é uma pessoa super desligada, ela não presta atenção em nada que está acontecendo ao redor dela. E São Paulo a gente tem que estar atento a cada segundo, né? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto era o Arthur, né? Imagina se acontece alguma coisa com o Arthur. E tudo é mais difícil numa cidade grande como São Paulo. Você tem que estar mais atento a tudo. É sempre mais difícil, né? E não vou nem chegar no ponto de falar do Rio de Janeiro ou cidades ainda mais violentas que São Paulo. São Paulo você ainda tem zonas de tranquilidade, vamos chamar assim. Eu acho que tranquilidade não é nem a palavra. Zonas na qual a sua zona de conforto fica um pouco maior, você se sente um pouco mais livre, tem um pouco mais de liberdade, mas sabe que você também não está realmente seguro ali. E aí você tem zonas que você realmente sabe que é praticamente uma zona de guerra. E por que eu decidi fazer esse vídeo hoje, né? Porque aquele caso que aconteceu semana passada no Rio, na verdade os dois casos que aconteceram no Rio na semana passada, né? O caso da vereadora que foi assassinada e o caso da menininha de 2 anos que recebeu um tiro na cabeça e morreu, e a mãe dela também, né? Aí você fala assim pra mim, pô, mas você tá pegando dois extremos, né? Os dois casos são extremos no Brasil. Um é extremo por causa da política, perseguição política e mais uma queima de arquivo, vamos chamar dessa forma. E do outro lado, uma pessoa que mora numa favela, que está no meio de um confronto entre a polícia e os traficantes, ou os donos do morro, ou sei lá o nome que tem hoje em dia, né? São extremos? Seria extremo se não acontecesse todo dia no Brasil. E é que nem falar, as escolas aqui nos Estados Unidos, não aqui, lá, né, porque eu tô na Coreia, mas as escolas nos Estados Unidos têm o problema do armamento, não sei o que tá tendo um monte de atentado. Esse ano teve, durante esse ano todo nos Estados Unidos, que não é tanto tempo assim, né? A gente está no março ainda, nem acabou março, tiveram 18 incidentes com arma de fogo nas escolas americanas. 18! Meu, um número muito alto, muito alto. Você pega e você faz olha esse dado com calma, desses 18, eu acho que 4 foram realmente atentados numa escola. O que é absurdo e deixa eu e a Paty extremamente preocupados. A gente morre de medo disso. Então, é mais seguro do que no Brasil? Com certeza aqui é mais seguro. A gente tem outras preocupações de países de primeiro mundo, né? Que são diferentes do que as do Brasil, mas com certeza a segurança das escolas é alguma coisa que preocupa a gente aqui agora. Então, a gente não tinha essa preocupação no Brasil, que no Brasil a gente não tinha medo de a nossa criança ser atacada dentro de um colégio. Mas agora, na hora que você está buscando ela na porta do colégio, você sabe que você pode ser assaltado, ou na esquina seguinte alguém pode apontar a arma pro teu filho. E aí eu vou usar o que o Nelson falou pra mim na live que a gente fez com ele alguns dias atrás, que eu acho que ele colocou perfeitamente. Ele falou pra mim o seguinte, ele falou assim, quando a classe média, o sonho da classe média brasileira, que mora numa cidade como Rio de Janeiro ou São Paulo, é comprar um carro blindado, você vê que saiu do controle. E eu concordo 200% com ele, porque a minha preocupação quando eu estava no Brasil, eu ia ter que voltar a morar em São Paulo, era exatamente comprar um carro blindado para a Paty. Entendeu? Então, assim, quando você realmente, a coisa mais importante para você não é comprar um apartamento, ou não mas assim pensar em ter um carro blindado, nós temos um problema. E eu tô falando tudo isso por quê? Porque eu acho que assim, chegou no limite o Brasil? Chegou, mas vai piorar. E por que eu acho que vai piorar? Eu acho, não tenho certeza que piorou desde que eu saí do Brasil.
Eu saí do Brasil há 2 anos e meio e piorou. Eu vejo Maringá, um monte de casa em Maringá, de assalto a casa, não sei o que está acontecendo em Maringá agora, que não tinha tanto quando eu estava lá em Maringá. Ou a gente não olhava, porque a gente estava lá no dia a dia, a gente não olhava tanto, mas muitos casos de violência aumentando bastante em cidades pequenas, até como Maringá. A violência no Rio de Janeiro chegou a níveis realmente insustentáveis. A violência em São Paulo também está escalando de uma forma violenta. E qual que é a culpa, né? Por que está acontecendo tudo isso? A economia do país está mal, pior, né? A economia do país está muito ruim. E eu acho que vai demorar muito para o país voltar a ter aquele crescimento e subir. E outra coisa que eu acho que é um dos pontos mais importantes é a história de como a gente faz educação no Brasil. E a educação no Brasil, ela tem muita história do vitimismo, que é uma coisa que eu não gosto. Tem aquela doutrinação de que quem está em cima, quem está no topo é culpado de quem está embaixo. Eu acho que assim, existem muitas coisas entre o céu e a terra. O cara que chegou lá em cima não quer necessariamente dizer que ele está espremendo quem está embaixo. Tem muita gente que ganhou dinheiro às custas dos outros e subiu por conta dos outros, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Mas também, mas também tem um outro lado, que tem muita gente que conseguiu ganhar muito dinheiro sem passar por cima de ninguém. E as pessoas merecem estar lá em cima. E isso é uma coisa que eu vejo muito diferente da cultura americana e da cultura brasileira. Na cultura brasileira, o cara que está lá em cima, quem está embaixo fala, o cara é um ladrão, o cara não sei o quê, o cara trabalhou com o próprio, nem o cara cresceu com o próprio trabalho. Eu acho que até teve uma época que estava tudo indo muito bem na economia brasileira, que o brasileiro começou a pensar mais assim, usando o pior exemplo do mundo, que foi o Eike Batista, que ele nunca cresceu sozinho, nunca cresceu sem a ajuda de alguém, nunca cresceu sem subornar alguém. Que é exatamente o que a gente não deveria ensinar para ninguém. E tá aí, né, o maior exemplo que foi usado durante a época Lula, né, que foi do Eike Batista. O cara é um grande de um safado, um grande de um bandido. O caso da JBS é a mesma coisa, um bando de safado, bando de bandido. E aí, quer dizer, agora você chega para alguém que está crescendo na vida e você pega e fala assim, então, para você crescer na vida tem que roubar, tem que assaltar, que senão você não consegue. Porque todos os exemplos que tem dos grandes exemplos brasileiros dos últimos 10 anos, está todo mundo na cadeia agora ou está sofrendo algum processo para ir para a cadeia. Então acho que tudo isso vai dificultar e vai piorar muito mais as coisas no Brasil e a escalada da violência. Nos Estados Unidos, a cultura de quem está lá em cima, quem está embaixo quer crescer e chegar lá também. E a pessoa tem essa esperança que ele pode chegar lá. É claro que tem uma parcela da população que acha que nunca vai chegar e reclama o tempo todo e fala que é tudo teoria da conspiração. Os Estados Unidos é o país da teoria da conspiração. Tudo é teoria da conspiração para tudo. E já que eu falei dos dois extremos, né, a primeira coisa que você aí está pensando sobre o caso da menininha que foi assassinada, né, que recebeu um tiro na cabeça, você tá tentando arrumar desculpa pra tua cabeça. Você fala assim, mas foi na favela, eu não moro na favela. Foi à noite, o que a mãe tava fazendo com a criança à noite? Que uma mãe tava andando com uma criança num carrinho, numa área tão perigosa? Você tá na tua cabeça aí, você tá pensando um monte de desculpa para tentar justificar o que aconteceu. Tá tentando tirar a culpa da situação, a situação sem fim que está o problema da violência no Brasil. Mas a mãe e a criança não tem culpa nenhuma de nada. Ela estava com a filha, no carrinho, indo num lugar, do ponto A para o ponto B, que é o que todo mundo deveria ter direito, de se locomover, de sair de A e ir para B. Seguro, sem nenhum problema. E a gente não tem mais isso no Brasil. E aí, para fechar esse vídeo, esse foi o maior ponto de eu sair do Brasil. Foi a escalada da violência. Todas as outras coisas que eu acabei tendo quando eu cheguei aqui, muitas delas, eu nem tinha pensado. E quando a gente decidiu vir pra cá, o maior motivo de vir era, vamos sair da violência, e o segundo, vamos melhorar o meu currículo. Eu indo para os Estados Unidos 2, 3 anos, a gente volta, e eu volto bem pro Brasil, e aí a gente continua com a mesma vida. A gente mora em Maringá, uma cidade menos violenta, mais tranquila, e eu trabalho em São Paulo. E esse era meu sonho, voltar para o Brasil em 3 anos e
Mas hoje, depois da escalada da violência e eu vendo como está a economia no Brasil e eu realmente satisfeito com a nossa vida aqui nos Estados Unidos, hoje a gente não pensa em voltar. A gente realmente não pensa em voltar. Mas aí agora eu vou perguntar para vocês, e vocês acham que chegou no limite a violência no Brasil? Ou não? Você acha que vai piorar? Você é pessimista como eu, que acha que vai piorar? Eu sou o cara mais otimista do mundo, assim. A parte até fala que eu sou otimista demais para a maior parte das coisas. Mas nesse caso, eu realmente estou sendo bem realista. Eu acho que as coisas no Brasil ainda vão piorar muito. E todo esse problema da economia agora, estão tirando dinheiro da educação, estão tirando dinheiro da saúde, estão tirando dinheiro de um monte de lugar, que vai piorar ainda a base. Então, mesmo que a economia volte a crescer agora no Brasil e que fique maravilhosa como era 10 anos atrás, fique bombe de novo, isso só vai ter reflexo na educação das pessoas e como as pessoas são criadas daqui 20, 30 anos. Então, por isso que eu acho que não vai melhorar. Tudo isso que está acontecendo agora, essas crianças que estão na escola agora, vão sair e aí a gente sabe o que acontece, né? Quando você não tem emprego, quando você não tem uma condição, a pessoa procura outras formas, e há outras formas no Brasil que é a violência, né? O crime, e aí junto com isso vem a impunidade, que são duas coisas altas no Brasil, né? A violência é alta, a impunidade é mais alta ainda, e só piora com nenhum político sendo preso, nada acontecendo do outro lado. Então, eu realmente perdi a esperança para essa geração. Talvez na próxima isso mude, mas essa geração já foi. Próxima geração, vamos tentar sonhar para que tudo dê certo no Brasil, para que a próxima geração não seja impactada como essa agora está sendo, com redução de todo o orçamento que deveria formar essas crianças, né? E aí eu tô agora aqui na Coreia, que tem uma educação fantástica, que é investida assim tanto dinheiro na educação, e você vê como o país está bem hoje. Então, como eu queria que o Brasil fosse a Coreia de amanhã, né? Como eu gostaria que fosse. Mas é isso aí, pessoal. Ah, e para fechar, agora é para fechar mesmo. Eu, durante toda a minha infância, toda a minha adolescência, eu ouvi que o Brasil era o país do futuro. Eu realmente acredito isso no fundo do meu coração, que o Brasil ainda tem muito, mas muito para fazer no mundo. Mas eu não acho que vai acontecer nos próximos 50 anos, e esse é um dos motivos que me faz ficar aqui. Aqui não, né? Lá nos Estados Unidos. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.